Olá, gente! Decidi gravar este vídeo para fazer uma atualização pequena sobre o que está acontecendo na minha vida profissional. Meu nome é Kátia, ou Kátia em russo. Sou professora de russo como língua estrangeira, moro no Brasil desde 2013, ensino desde 2014 e passei o ano passado, quase um ano inteiro, na Rússia, em Moscou, fazendo meu mestrado. O mestrado consome o meu tempo todo, por isso eu não consigo gravar muitos vídeos, fazer muitos vídeos. Na verdade, não fiz quase nenhum vídeo durante este ano. Então, o que aconteceu? Eu entrei o mestrado, passei a seleção online no ano passado, em agosto. E eu achava que ia poder fazer o mestrado online. Pelo menos foi o que me tinham dito. Mas quando já passei, e eu passei sem preparação, só com as coisas que eu já tinha tido na cabeça, passei com certeza, e é uma universidade top da Rússia, se chama a Escola Superior de Economias. Então eu fiquei bastante feliz, mas também me disseram que não ia dar para fazer online, tinha que ir para Moscou. E eu tive 2 dias para decidir e decidi ir. Então fiz as minhas malas e parti para ficar em Moscou por um ano, pelo menos, ou por 2. Mas aqui estou em Pelotas de novo. E comecei a estudar. No início foi bastante fácil, porque não tinha tantos cursos. Depois ficou mais difícil. O segundo semestre foi muito difícil, inclusive eu adoeci e quase desisti, quase decidi deixar tudo, largar tudo e voltar para Pelotas para continuar com a minha vida rotineira. Falei com a minha orientadora acadêmica, ela me convenceu de que eu não podia fazer isso, que qualquer outra pessoa, somente não eu, não a Kátia. E, bom, ela tinha razão, eu fui a primeira aluna da turma no primeiro semestre, também fiquei primeira aluna da turma no segundo semestre, porque não larguei os estudos. Mas não foi fácil. E, bom, levando tudo isso em conta, eu acho que o meu síndrome de impostor pode calar um pouco. Então, eu ainda não sei onde eu vou ficar no ano que vem. Eu acho que eu vou ter que voltar para Moscou. E, a propósito, a Moscou é uma cidade bem confortável para viver, apesar de todos os acontecimentos, todas as tribulações que estamos passando. É bem mais confortável, a vida cotidiana é bem mais confortável lá do que, por exemplo, em Pelotas. E depois de terminar o mestrado, e eu acredito que eu vou terminar, sim, não vou largar. Eu não sei onde vou continuar, se vou continuar em Moscou, se volto para o Brasil, alguma outra cidade, algum outro país, realmente não sei, não tenho certeza. O que mais aconteceu? Por causa desta mudança, eu tive que baixar o meu MEI e, por causa disso, o curso da Alfabeto na plataforma Thinkific também parou de funcionar. Ainda não sei o que eu vou fazer com isso. Eu não posso reabrir o meu MEI ou abrir novo MEI, porque provavelmente eu não vou ficar o ano inteiro no Brasil. E por causa da burocracia é complicado, eu tenho que morar no Brasil para administrar MEI. Acho que eu vou fazer o curso no Thinkific, o curso de alfabeto aberto, disponível para todos, então aproveitem. O que me interessa no momento é o aspecto verbal em russo. Quem já estudou sabe, é aquela coisa de perfectivo e imperfectivo, o SV, NSV. Eu não gosto realmente como esta parte de gramática é ensinada em livros didáticos. Faz alguns anos que eu tenho cavado este tópico, procurando o jeito melhor de ensinar, procurando um critério mais claro para alunos. E eu achei realmente o critério que diferencia um aspecto do outro.
Eu li muitos, na verdade, muitos artigos, monografias, e agora estou trabalhando num livro didático online para apresentar este método, para apresentar este critério, e também vai ficar aberto para todos, disponível para todos. Este é o meu projeto de mestrado. E também continuo trabalhando trabalhar sobre, não. Continuo trabalhando continuo trabalhando na tradução de um livro didático que eu gosto muito. Este livro se chama Живая речь, ou Língua Vita, tem nome em latim, por algum motivo. E eu já traduzi a primeira parte, a terceira parte, a segunda parte não foi a tradução minha. E agora estou continuando na quarta parte. O livro não é meu, mas é uma colaboração muito frutífera com a autora deste livro. Ela também é professora. E acredito que esta colaboração vai continuar. E eu espero que ela escreva. Subjuntivo é horrível em português. Eu espero que ela continue escrevendo mais livros legais. Eu também vou continuar com o meu projeto e espero escrever um livro didático sobre os aspectos verbais em russo. Por causa de tudo isso, eu tenho poucas vagas. Recentemente, tenho tido poucas vagas para aulas online, para aulas individuais. Mas eu continuo ensinando, continuo dando aula. Eu não quero parar com os vídeos, eu espero poder filmar alguma coisa, mas agora em agosto eu já tenho um curso para fazer, já tenho um monte de coisas sobre este meu projeto de aspectos, e em setembro o segundo ano vai começar com muitos cursos, muitos projetos também. Então não vai ser fácil este segundo ano, mas eu acredito que vai dar tudo certo. E então qualquer coisa vou postar aqui, vou atualizar vocês. Obrigada por me seguirem, obrigada por usarem os meus vídeos para estudar. Tenho muita gratidão a todos que compartilham nos comentários as experiências de estudos, os sucessos. Qualquer feedback é importante para mim, então muito obrigada pela sua atenção e pelo seu, como se chama? Confiança, pela sua confiança. Obrigada mesmo, gente. E até o próximo vídeo, eu espero. Tchau, tchau.